Georgette Bauerdorf era uma jovem herdeira de 20 anos que vivia em Hollywood e tinha o sonho de ser atriz. Mas, em outubro de 1944, ela foi encontrada morta em seu condomínio de alto padrão. Georgette foi estuprada e estrangulada até a morte, e o seu assassinato não foi resolvido até hoje. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu quero levar vocês novamente para uma das minhas épocas preferidas. A Hollywood antiga, dos anos 40 e tal. Nesse episódio, nós vamos falar do assassinato não resolvido de uma aspirante à atriz e herdeira do petróleo chamada Georgette Bauerdorf. Alexandre. Mas antes, eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui, esse podcast garoto, esse podcast serelepe, feito por essa host maravilhosa, ele não existiria sem o apoio dos nossos queridos apoiadores que financiam isso aqui todo mês, dão o seu rico dinheirinho para ajudar esse podcast a continuar existindo, contribuir para continuar existindo. É muito importante ter essa ajuda financeira dos nossos apoiadores. E se você quiser se tornar um apoiador e ajudar esse podcast a existir, você pode dar uma olhada lá no apoia.se/detetive do sofá, orelo.cc/detetive do sofá. Os links estão aqui embaixo. A gente está agora também vendendo as nossas camisetinhas do Detetive do Sofá e dos Detetivinhos do Sofá. Então, dá uma olhada se você ainda não deu. Que é Canecas também. Isso aí. detetivedosofá.com/loja. Eu tô vendo que várias pessoas já receberam as suas e tá deixando a gente muito feliz. Então, considere se tornar um apoiador. Compre uma caneca do Detetive do Sofá pra pessoa amada. E eu acho que agora sim, Marcela, me fala o que aconteceu com a nossa querida Georgette. Que aparentemente ela era herdeira, mas ela queria trabalhar por algum motivo. Não entendi isso aí. Ela queria ser famosa, né? Ela queria ser uma atriz de cinema. Quem não quer? Até os herdeiros querem. Eu quero é ser herdeiro. Olha a Paris Hilton aí, que é uma herdeira famosa que resolveu virar cantora, atriz, modelo, DJ e sei lá mais o que. Estrela de reality show e tal. Georgette Elise Bauerdorf nasceu na cidade de Nova York, em 6 de maio de 1924. A sua mãe, Constance, morreu em 1935, aos 40 anos. A irmã mais velha da Georgette, chamada Connie, se casou com Jack Dillon, um piloto do exército que voou em missões sobre Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. O pai delas, o George, era um financista de Wall Street com interesses petrolíferos na Louisiana, no Texas e Nevada. Ele se casou novamente após a morte da primeira esposa, e a nova esposa dele, Thelma, ficou com ele até a morte em 1961. A Georgette foi educada num convento de Long Island, e quando a sua família se mudou para a Califórnia após a morte da mãe dela, a Georgette foi para a prestigiosa Marlborough School, uma escola preparatória para meninas em Los Angeles, onde as alunas eram conhecidas como Violets, nomeadas em homenagem ao mascote da escola. Ela também frequentou a Westlake School for Girls de Los Angeles, onde se formou em 1941. E entre as ex-alunas do local estavam as atrizes Shirley Temple e Myrna Loy. Então, desde pequena, a Georgette já estava aí cercada pelo glamour de Hollywood. Aos 20 anos, a Georgette era uma jovem morena, alegre e de bochechas acentuadas. Quando não estava socializando com amigos ou indo a festas, ela dividia seu tempo entre um emprego de meio período no Los Angeles Times, no departamento feminino, e um trabalho voluntário no Hollywood Canteen.
Lógico que a Georgette não precisava trabalhar, porque o pai dela, o George, era um magnata bilionário do petróleo e ela tinha uma vida de riqueza e privilégios. Mas a Georgette era conhecida pelo seu coração bondoso. E, além disso, ela também tinha o sonho de se tornar uma estrela. Então, servir as tropas enquanto ela se relacionava com a elite de Hollywood no cantinho era unir o útil ao agradável. Me toquei agora que ela era Georgette, filha do Jorge. Sim, e a irmã dela era Connie, que é o apelido de Constance. Filha de quem? Da Constance. Então é uma família sem criatividade. A Georgette era uma mulher bem cosmopolita e quando ela estava crescendo, ela viajou bastante pela Europa com a família. E mais tarde, como uma jovem adulta, depois que a guerra estourou, a Georgette viajou ali dentro dos Estados Unidos mesmo. Em novembro de 43, ela visitou São Francisco. Em fevereiro de 44, ela viajou de trem de Los Angeles para Nova York, fazendo várias paradas ao longo do caminho. Ela não visitava a sua cidade natal de Nova York há quase 4 anos. A Georgette chegou na cidade em 7 de março e se hospedou no Vanderbilt Hotel, onde ela tinha um quarto com vista para o East River. Ela gostava bastante de Nova York e gostava da neve e do tempo chuvoso, coisa que não tem lá em Los Angeles. A Georgette passou um tempo com a irmã, Connie, que estava esperando o marido voltar da guerra, e que, assim como o pai e a madrasta, tinha voltado a morar em Nova York. A Georgette estava se divertindo muito na cidade, mas ela voltou para Los Angeles no final de abril. Em 3 de julho, ela se matriculou nas aulas da UCLA e no fim do mês ela estava na estrada novamente, dessa vez viajando para San Diego. Mas em pouco tempo, a Georgette já estava de volta ao trabalho no Hollywood Canteen nas noites de quarta-feira, que eram os dias que ela se voluntariava no local. A Georgette estava sozinha em Los Angeles, morando no espaçoso apartamento duplex da família no exclusivo condomínio El Palácio e tendo celebridades como vizinhos. Os apartamentos do El Palácio, construído em 1931, eram muito espaçosos. No primeiro andar ficava a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha, com um pequeno pátio do lado de fora da porta dos fundos. No segundo andar havia 2 quartos e um banheiro. Também havia jardins e móveis de exterior na varandinha da frente, que oferecia privacidade e conforto. Do nível da rua, os moradores subiam os degraus até a varanda da frente dos seus apartamentos e entravam em suas casas. Rapidinho, é apartamento que a gente pensa apartamento ou é tipo aquelas casinhas baixinhas? Ou era um prédio? Porque você falou apartamento, eu penso em prédio. Não, não era um prédio. Eram apartamentos duplex, né, de 2 andares, mas eles eram tipo casinhas separados uns dos outros. Uhum. Quando a irmã da Georgette, a Connie, se mudou para Nova York, ela deixou o seu carro com a Georgette. Era um Oldsmobile Coupé que ela dirigia por Hollywood e que ficava frequentemente estacionado em frente ao El Palácio ou do outro lado da rua. A Rose Gilbert, que era a secretária do pai da Georgette na Califórnia, passava um tempo no apartamento cuidando dos interesses dele todos os dias, e ela e a Georgette acabaram se tornando amigas. De vez em quando as duas saíam juntas para passear ou fazer compras. Então, por mais que a Georgette estivesse sozinha na Califórnia, meio que tinha alguém de olho nela lá, para a família. A administração do El Palácio empregava zeladores em tempo integral que viviam na propriedade, e a Georgette tinha um serviço de empregada e de zeladoria fornecidos para ela. Era certamente um estilo de vida muito confortável. Numa quarta-feira, dia 11 de outubro de 1944, a Georgette saiu com a Rose Gilbert.
As duas fizeram compras juntas, almoçaram num restaurante e foram ao cabeleireiro. A Rose disse que a Georgette estava de bom humor e parecia perfeitamente feliz. Depois que as amigas se separaram, por volta das 14 horas, a Georgette foi até o banco e descontou um cheque de $175. Com esse dinheiro, ela comprou uma passagem de trem para El Paso, no Texas, para ela viajar na semana seguinte. A Georgette queria ir na formatura do seu novo namorado, um homem chamado Jeremy Brown, que se graduaria num programa de treinamento do Exército em El Paso. O Jeremy e a Georgette se conheceram em 13 de junho, quando ela estava trabalhando no Hollywood Canteen. Na época, ele estava servindo num quartel em San Diego, mas depois ele teve que ir para o Texas e os dois não se viam desde então. Eles só se falavam por telefone. Então, a Georgette estava muito animada para fazer essa viagem. Depois de comprar a passagem, ela foi para casa. Durante a tarde, a Georgette falou brevemente com o zelador do condomínio El Palácio, chamado Frederick Atwood, que esteve no apartamento dela levando algumas caixas para o porão. Mais tarde naquele dia, a June Ziegler, uma das melhores amigas da Georgette, a encontrou em Hollywood. Segundo a June, a Georgette estava tricotando em seu carro em frente ao Hollywood Canteen e ficou lá sentada tricotando por cerca de meia hora antes de entrar para trabalhar. A June posteriormente disse que a Georgette parecia estar nervosa e pediu para a amiga passar a noite com ela em seu apartamento. Mas a Georgette não deu nenhuma explicação para esse nervosismo e nem explicou por que ela queria que a June passasse a noite com ela. Esse comportamento da Georgette contrastava diretamente com o seu humor mais cedo naquele dia, porque, de acordo com a Rose, que esteve com ela naquela manhã e no início da tarde, a Georgette estava feliz e animada como sempre. Então, o que será que fez o humor da Georgette mudar assim? De qualquer forma, a June tinha que ir para casa depois do trabalho, então ela não poderia ir dormir na casa da Georgette. Eram 19 horas quando a Georgette entrou no Hollywood Canteen para começar o seu turno de trabalho. O Hollywood Canteen abriu em 3 de outubro de 42 e fechou no Dia de Ação de Graças de 1945. Em menos de 3 anos de operação, quase 3 milhões de homens e mulheres uniformizados visitaram o clube. Era uma grande honra ser anfitriã no Hollywood Canteen e a Georgette ficou muito emocionada de conseguir aquele posto. O Canteen foi cofundado por ninguém menos que a Bette Davis e era um local de diversão para as tropas prestes a serem enviadas para o exterior. Na maioria das noites, 2 bandas tocavam e as anfitriãs voluntárias dançavam com os soldados. Quase todas as estrelas de cinema em Hollywood doaram o seu tempo e esforço para tornar aquela experiência memorável para os homens e mulheres uniformizados. O snack bar, que fornecia café, donuts, sanduíches e leite, tudo de graça, era um local muito popular. Nenhuma bebida alcoólica era servida ou permitida naquele clube. Aquele trabalho era perfeito para Georgette. Ela tinha um grande sorriso e um charme acolhedor. As anfitriãs do Hollywood Canteen eram proibidas de sair do clube na companhia de um soldado. Mas a Georgette, assim como muitas outras meninas, contornava isso se encontrando com os homens fora do trabalho. Ela adorava conhecer gente nova e namorar. Sua agenda estava cheia de planos para jantar. E ela sempre pagava a conta e sempre dirigia o seu Oldsmobile. Os amigos às vezes a alertavam para ter cuidado com a sua generosidade, mas ela ignorava essas preocupações. Acho que se esses meninos estão dispostos a lutar por nós, devemos fazer tudo o que pudermos por eles, era o que costumava dizer a Georgette.
As jovens eram examinadas antes de serem aceitas como anfitriãs do Hollywood Canteen. Elas tinham suas impressões digitais coletadas pelo FBI e recebiam cartões de identificação com foto. As anfitriãs juniores sentiam que era um privilégio fazer parte do canteen e estavam orgulhosas do seu serviço. A regra do local determinava que todos os trabalhadores voluntários, recepcionistas, anfitriãs, artistas, músicos, pessoas famosas e etc., deviam entrar pela porta da Cole Street, onde haveria uma luz acesa o tempo todo. Então, o lugar era bastante seguro para as jovens. A Georgette começou seu turno no dia 11 de outubro, por volta das 19h30, e a noite transcorreu normalmente, com as anfitriãs dançando com os homens alistados como sempre faziam. Houve um soldado que insistiu em dançar swing com a Georgette, que ficou meio irritada porque ela preferia danças mais conservadoras e lentas, tipo valsas. No entanto, ela cedeu e concordou em tentar dançar swing com ele, mas reclamou com os amigos sobre essa situação. Por volta das 23h30, a Georgette terminou seu turno. A June e a Georgette se despediram do lado de fora do Hollywood Canteen. A Georgette caminhou até o seu carro sozinha e foi embora. Segundo seus colegas de trabalho, a Georgette estava planejando ir direto para casa. Mas mal sabiam eles que esta seria a última vez que eles a veriam. Em outubro de 1944, o sargento Gordon Edlund estava em Hollywood de licença do serviço nas Ilhas Aleutas. Ele estava hospedado com a família do seu irmão e sua mãe. Em sua última noite antes de retornar ao serviço, ele decidiu levar sua irmã para dançar no Hollywood Palladium. O marido dela e 3 dos seus irmãos estavam no exterior em serviço. Depois de se divertirem juntos, o sargento Edlund levou a irmã para casa, na Sunset Boulevard, perto do Hollywood Palladium e do Hollywood Canteen. Ele então começou a procurar uma carona. Assim que o sargento Edlund fez um gesto com o polegar, um Oldsmobile parou e uma mulher perguntou para onde ele estava indo. A Georgette estava indo para o oeste e disse que poderia levá-lo para mais perto do seu destino final. No carro, ela falou com o sargento Edlund sobre o seu namorado no Texas e disse que esperava um telefonema dele naquela noite quando chegasse em casa. Durante a viagem, o sargento Edlund pensou em dizer para Georgette que não era sensato da parte dela pegar estranhos na estrada para dar carona. Mas ele acabou não dizendo nada porque ele não queria parecer ingrato. Você vai aconselhar a pessoa que te deu carona a não dar carona? Chega pra ela e fala, era um teste, você falhou, né? Pois é. O sargento Edlund saiu do carro da Georgette e depois ele pegou outra carona, que o levou até o seu destino. Ele passou, por sua própria estimativa, cerca de 10 a 15 minutos com a Georgette. Muitos anos depois, ele disse, ela parecia uma garota amigável e eu apreciei a carona, mas ela nunca deveria ter pegado um soldado por volta de meia-noite. A Georgette chegou em casa por volta da meia-noite do dia 11 para o dia 12 de outubro. Ela estacionou o carro na frente do condomínio e entrou em seu apartamento. A Georgette foi até a cozinha para fazer um lanche e comeu uma lata de vagem e algumas fatias de melão. Depois, ela lavou o prato, a colher e o garfo que tinha usado e jogou as cascas do melão e a lata de vagem no lixo. Frederick Atwood, o zelador que morava com a família num pequeno apartamento ao lado da casa da Georgette, ouviu o som de saltos altos andando pela cozinha da Georgette. E por volta da meia-noite, ele e a esposa Lulu ouviram o que parecia ser uma bandeja de inox caindo no chão. Um vizinho, que pediu anonimato,
disse que ele foi acordado por gritos por volta das 2h30 da manhã. Ele primeiro ouviu um grito que o fez sentar-se ereto na cama, seguido por uma voz feminina gritando: "Pare, pare, você está me matando!" Ele disse que os gritos logo diminuíram. Pensando que poderia ser uma discussão familiar e estando com sono, ele voltou para a cama e foi dormir. Ok. Na manhã seguinte, o zelador, o Frederick Atwood, a esposa dele, Lulu, e uma das filhas do casal, entraram no apartamento da Georgette depois de encontrarem a porta da frente entreaberta. Eles tinham acabado de limpar o apartamento de outro morador às 11h10 da manhã e planejavam limpar o apartamento da Georgette em seguida. Ouvindo água correndo no andar de cima, a Lulu subiu as escadas e gritou para o marido que havia alguém no banheiro. O Frederick subiu as escadas correndo e encontrou o corpo da Georgette na banheira de bruços. O rosto dela estava debaixo d'água e o cabelo flutuava. O Frederick disse que a banheira estava bem cheia, tipo 3/4 cheia mais ou menos. Ele primeiro achou que a Georgette tinha desmaiado, então ele enfiou a mão na água para tirar o plugue, e esvaziar a banheira. O Frederick queria drenar a água na esperança de conseguir fazer a Georgette acordar. Ele alcançou o fundo da banheira para puxar o plugue e abrir o ralo, e nisso o Frederick tocou no antebraço direito da Georgette. Ele ainda estava quente por causa da água, que o assassino deixou a água quente enchendo a banheira, mas já estava duro porque o rigor mortis já tinha se instalado. Então, o Frederick e a esposa dele ligaram para a polícia. O Frederick disse que ele não notou nenhum sangue no corpo da Georgette. Ela vestia uma blusa de pijama rosa de manga curta e estava meio deitada do lado esquerdo do corpo, com o rosto virado para baixo e com o braço direito esticado para trás. A Georgette estava completamente dentro da banheira e a cortina do banheiro estava parcialmente fechada. Havia água quente pingando na banheira. Quando a polícia chegou, eles examinaram a cena. Não havia sinal de arrombamento ou invasão. Também não havia nenhum sinal de luta pelo apartamento. Além das evidências que logo encontrariam no corpo da Georgette, a única evidência física que os policiais encontraram foi uma mancha de sangue entre a cama dela e a porta do banheiro. Parecia que o assassino tinha tentado esfregar o carpete para limpar aquele sangue. Alguns relatos dizem que a calça do pijama da Georgette foi encontrada muito rasgada ao pé da cama, mas outros relatos não mencionam isso. Então, a gente tem que decidir em que acreditar. O departamento do xerife do condado de Los Angeles ficou responsável pelo caso. Al Hutchinson, o xerife adjunto, chegou à cena do crime ao 12:10. Ele relatou que logo foi determinado que roubo provavelmente não era o motivo do crime, porque apesar de $100 terem sido levados da bolsa da Georgette, todas as joias e relógios caríssimos que ela possuía estavam intactos em sua cômoda. Parecia que alguém havia deitado recentemente na cama dela, porque havia uma depressão no travesseiro. Mas a roupa de cama não estava desgrenhada nem mostrava qualquer sinal de luta. O único sinal de que alguém, além da Georgette, realmente esteve no local eram 2 cinzeiros que estavam no chão ao lado da cama dela. A Georgette sempre usava um batom vermelho e ela ainda estava de batom quando o corpo foi encontrado na banheira. Mas nenhuma das bitucas de cigarro que estavam nos cinzeiros tinha um único traço de batom vermelho nelas. Ou seja, não foi a Georgette que fumou. A luz da varanda da frente do apartamento da Georgette não estava funcionando. E após uma investigação mais aprofundada, a polícia descobriu que a lâmpada havia sido desatarrachada propositalmente. Como ela ficava a cerca de 2,5 metros do chão,
é bem provável que a pessoa que fez isso tenha precisado subir em alguma coisa para alcançar aquela lâmpada. A polícia teorizou que o assassino provavelmente a desatarrachou para evitar ser visto, ou quando estava saindo, ou possivelmente se a Georgette atendesse a porta. E havia impressões digitais na lâmpada, mas as digitais estavam muito manchadas para que fosse possível identificar alguém. O carro da Georgette também tinha desaparecido. A polícia o encontrou mais tarde, abandonado a 16 quilômetros de distância, com o tanque de gasolina completamente vazio. Quando o carro foi localizado, havia um amassado em um dos paralamas. Os mecânicos disseram que o dano era recente e pode ter sido resultado de uma colisão com outro carro. Uma testemunha próxima relatou ter visto um homem alto e mancando correndo da cena. Da cena do apartamento? Não, da cena do carro. Largando o carro e saindo correndo, entendeu? O xerife adjunto, Raymond Hopkinson, e o tenente Garner Brown foram chamados ao necrotério do condado de Los Angeles para examinar o corpo da Georgette, depois que ele foi removido do apartamento. O capitão Gordon Bowers, do departamento do xerife, investigou o crime e levantou a possibilidade do assassino ter entrado no apartamento da Georgette antes dela ter chegado em casa por volta da meia-noite. Frank Nance, o legista do condado, fez a autópsia da Georgette e elaborou o relatório. Segundo a autópsia, o coração, os rins, o fígado e outros órgãos da Georgette pareciam normais. Havia um hematoma no lado direito da parte de trás da cabeça da Georgette, com cerca de 2 centímetros de diâmetro. Ela também tinha uma ferida na pele na área superior do quadril no lado esquerdo. A Georgette ainda apresentava um hematoma de 8 centímetros por 2 centímetros acima da borda da pelvis, no lado esquerdo do abdômen. Esses hematomas da cabeça e do abdômen dela pareciam ser resultados de golpes de punhos. Na mão direita da Georgette, a articulação do dedo médio tinha uma leve abrasão. Havia também vários hematomas nas articulações do mesmo dedo e os nós dos outros dedos da mão direita da Georgette estavam esmagados e machucados. A autópsia também indicou que havia 6 hematomas distintos na parte interna da coxa direita da Georgette e que havia 2 outras áreas na coxa que correspondiam à impressão de dedos e do polegar de um agressor. A causa da morte da Georgette foi estrangulamento com um pedaço de pano que foi enfiado na garganta dela. O pano que foi encontrado em sua garganta era feito de um material chamado crepe tetra. Era uma gaze elástica, como o material mais comumente usado em bandagens esportivas. Não era o material comumente usado nos Estados Unidos naquela época, e a polícia só conseguiu encontrar uma empresa de suprimentos médicos em Los Angeles que o vendia. Mas ele não era do mesmo tamanho que o pano encontrado dentro da boca da Georgette. Aparentemente, o crepe tetra tinha que ser importado da Europa e não era fabricado nos Estados Unidos há mais de 20 anos, o que indicava que o assassino da Georgette era alguém do exterior, provavelmente um soldado americano que esteve na Europa em algum momento. Esse pano foi inserido na boca da Georgette e empurrado pela garganta dela até chegar na laringe e fechar as vias respiratórias. Houve sangramento secundário do nariz e havia cortes nos lábios inferiores e superiores da Georgette. O conteúdo da vagina dela mostrava um grande número de espermatozoides. A parte inferior da entrada da vagina estava rasgada e havia alguma hemorragia na região. A Georgette foi estuprada e estrangulada. O caso foi uma sensação instantânea na mídia, sem escassez de suspeitos.
Todo soldado que já havia tido contato com a Georgette no Hollywood Canteen precisava ser descartado. Felizmente para a polícia, qualquer soldado que perdesse o toque de recolher seria registrado como ausente sem licença, e isso permitiu que os detetives excluíssem suspeitos em massa. Entre os inocentados estava o soldado insistente que adorava dançar swing. O soldado, identificado na mídia como Cosmo Volpe, procurou a polícia alguns dias após a descoberta do corpo da Georgette, quando ele leu no jornal que a polícia estava procurando por ele. O Cosmo foi interrogado, mas foi eliminado como suspeito após oferecer provas de que ele havia se registrado em seu quartel no terminal aéreo Lockheed às 23 horas. Ou seja, quando ele estava de volta na base, a Georgette ainda nem tinha deixado o Hollywood Canteen. Outra pessoa que procurou a polícia logo depois de saber do assassinato foi o sargento Edlund, aquele que pegou uma carona com a Georgette na noite em questão. O sargento Edlund começou a sua viagem de volta para o serviço militar no Alasca no dia seguinte ao assassinato. Ele disse que quando estava viajando de trem, encontrou uma cópia descartada do LA Times a bordo e viu a manchete sobre a herdeira do petróleo que havia sido morta. Depois de ler o artigo e perceber que a garota assassinada era a mesma jovem que lhe dera uma carona na noite anterior, ele escreveu uma carta ao chefe de polícia de Los Angeles. O sargento Edlund nunca foi trazido de volta a Los Angeles para ser entrevistado ou testemunhar, mas um oficial do departamento de polícia foi enviado para interrogá-lo. É provável que o sargento Edlund tenha sido a última pessoa a ver a Georgette antes dela ser morta. Basicamente, tudo que os detetives tinham nesse caso eram as impressões digitais encontradas no carro e na lâmpada desenroscada. Mas essas impressões estavam manchadas, elas não eram impressões digitais nítidas, então a polícia não conseguiu combiná-las com ninguém. Sem evidências concretas, os investigadores decidiram tentar encontrar pistas nos pertences pessoais da Georgette. Um dos itens recuperados na cena do crime foi a agenda dela. Os investigadores procuraram menções a homens que tivessem dançado com ela no Hollywood Canteen ou até qualquer homem que a Georgette tivesse mencionado naquela agenda. Praticamente todos os homens foram investigados e inocentados do crime. Mas havia uma anotação curiosa para o dia 12 de outubro, a noite em que ela foi morta, né? Porque o crime aconteceu depois da meia-noite do dia 11 para o dia 12 de outubro. A anotação dizia simplesmente Sr. Wade. A polícia começou a se esforçar para tentar descobrir quem era o tal Sr. Wade e se ele poderia ser o assassino da Georgette. Vários amigos e conhecidos dela foram perguntados a respeito desse nome, mas ninguém nunca tinha ouvido falar do Sr. Wade. Nem a June, que era a melhor amiga da Georgette. Então a polícia se deparou com outro beco sem saída. Quando a June estava conversando com a polícia, ela mencionou que havia um soldado alto, com cerca de 1,93 de altura, que estava muito interessado na Georgette. Eles se conheceram no Hollywood Canteen através de outro soldado que depois foi enviado para o exterior. Esse homem alto deixou a Georgette com borboletas no estômago no início, mas depois de sair com ele algumas vezes, a Georgette se recusou a sair com ele novamente. Ela disse para June que simplesmente não tinha gostado do homem. A June estranhou, porque ela sabia o quanto a amiga estava animada com esse cara, e ela imagina que deve ter acontecido alguma coisa desagradável nos primeiros encontros deles para que ela mudasse de ideia tão bruscamente. Infelizmente, a June não conseguia se lembrar do nome desse soldado. Então, isso também não deu em nada. A Rose Gilbert, amiga da Georgette e secretária do pai dela, relatou que, ocasionalmente,
a Georgette pedia para os homens passarem brevemente em seu apartamento. Mas, segundo a Rose, ela nunca pedia para eles ficarem e ela nunca recebia amigos homens quando estava sozinha em casa por causa da sua educação católica religiosa, né? Mas essa alegação da Rose é refutada por outros relatos e até por evidências que foram encontradas na cena do crime, no apartamento da Georgette. Eu vou te falar que eu achei estranho esse papo dela, mas eu pensei que ela trabalha pro pai dela, então deve ter essa obrigação de não manchar a honra dela e da família, coisa e tal. Os investigadores encontraram várias cartas que a Georgette havia guardado de militares, agradecendo por sua hospitalidade. Além disso, muitos militares contaram como ela frequentemente os deixava ficar em sua sala de estar se eles não tivessem outro lugar para ir. A Georgette também ficava feliz em levar esses militares para jantar ou até para sair à noite, e ela sempre pagava a conta dos restaurantes, bares e clubes. E isso era muito incomum para a época. Não só o fato dela receber esses homens em casa, mas ela ainda pagar as contas quando saía com eles. Aparentemente, a Georgette ainda tinha feito várias cópias da chave do apartamento dela, que ela dava para os militares que hospedava por lá. Essa não era uma boa ideia, Georgette. Georgette, ela tava desafiando todas as convenções. Dava chave pra todo mundo, saía pegando gente de carona. Deixava os caras dormindo no sofá do apartamento dela. Eu acho que uma hora aconteceu alguma coisa, infelizmente. Ao conversar com os seus amigos, os investigadores também descobriram que a Georgette sempre se trocava com as cortinas do seu apartamento abertas. E qualquer um que estivesse passando na frente do apartamento conseguia ver a Georgette sem roupa na janela. Então é possível que o seu assassino a estivesse observando há algum tempo. Apesar de haver essa discordância entre os amigos da Georgette sobre se ela recebia homens em casa quando estava sozinha e tal ou não, todos os amigos dela foram inflexíveis ao afirmarem que a Georgette não era o tipo de garota que se envolveria em qualquer atividade sexual com esses homens. A Georgette era até meio ingênua, a ponto de acreditar que ela estava apenas fazendo tudo o que podia para ajudar no esforço de guerra. O perigo potencial de uma jovem solteira de 20 anos permitir que estranhos ficassem em sua casa, mesmo que eles fossem heróis aos olhos dela, não parecia ocorrer a Georgette. Graças ao depoimento do sargento Edland, que pegou uma carona com a Georgette naquela noite, nós sabemos que ela foi para casa sozinha. Ela não estava levando com ela nenhum militar do Hollywood Canteen. Uma reconstituição do assassinato deu aos investigadores a ideia de que o culpado talvez tenha entrado no apartamento da Georgette com uma chave mestra ou uma cópia da chave do apartamento dela e tenha ficado esperando escondido até que ela se preparasse para dormir para atacar. Outra possibilidade era que o perpetrador poderia ter tocado a campainha depois que a Georgette se retirou e estava de pijama. Embora seja possível que o assassino já estivesse no apartamento quando ela voltou para casa, o fato da Georgette ter tido tempo de comer as vagens e o melão e de vestir o pijama sugere o contrário. Mas, da mesma forma, é improvável que ela tivesse atendido a porta vestindo só a blusa do pijama de madrugada. Ou não, né? Já que agora a gente conhece melhor a Georgette, sabe que ela era meio maluquinha? Sei lá. Mas eu não sei exatamente no que acreditar. Nenhuma dessas duas hipóteses, no entanto, explicam por que a Georgette estava nervosa na noite do dia 11 de outubro e por que ela até pediu para a amiga June ir dormir na casa dela naquela noite. Eu acho que o único motivo para ela ter ficado assim devia ser porque ela já tinha hospedado um homem no apartamento recentemente que a deixou apreensiva. Mas por que ela estava com medo naquela noite? E como o assassino entrou na casa dela? Isso a gente continua sem saber.
Embora o caso não tenha sido resolvido, houve vários suspeitos e confissões falsas. Em dezembro de 1944, John Sumter, de 22 anos, entrou no escritório do FBI em São Francisco e disse que tinha matado a Georgette Bauerdorf. O detetive Hopkinson foi para a Bay Area para interrogar esse homem pessoalmente e conferir se ele realmente sabia alguma coisa sobre o crime. O suspeito disse o seguinte no interrogatório: "Eu conheci a garota num bonde e ela me pediu para acompanhá-la até em casa. Quando chegamos lá, conversamos um pouco e então eu a chamei para tomar um café. Logo, um soldado entrou e ficou cerca de 1 hora. Então, depois que ele foi embora, eu a estrangulei." Essa confissão do John Sumter era totalmente inconsistente com as evidências, e a história dele tinha muitas discrepâncias, sem contar que ele ainda mudou o relato várias vezes. Para começar, a gente sabia que a Georgette não andava de bonde pela cidade, ela andava de carro. E outra discrepância é que não tinha café no estômago da Georgette. O detetive Hopkinson suspeitou dessa história. Ele disse para o John que sabia que ele não estava dizendo a verdade e perguntou por que ele fez isso. O John Sumter assumiu que tinha inventado tudo e disse que fez aquela falsa confissão porque ele queria morrer, mas ele estava com muito medo de se matar. Então ele resolveu confessar um crime que provavelmente lhe daria a pena de morte. "Eu queria morrer na cadeira elétrica porque não tinha nada pelo que viver. Eu estava com medo de cometer suicídio", disse o John Sumter. Foi descoberto mais tarde que o John havia sido dispensado do exército por emitir cheques sem fundo. E a família dele também revelou que ele tinha um histórico de problemas mentais e já tinha até passado algum tempo em um sanatório na Geórgia. O próximo suspeito da polícia, na época, era um homem chamado Robert White. O Robert foi preso em San Diego porque ele supostamente atacou uma mulher de 65 anos e depois forçou um pano na garganta dela abaixo. Eu não sei se a mulher morreu sufocada ou se ela sobreviveu, mas é claro que o Robert foi interrogado em relação ao caso da Georgette, porque ela morreu de uma forma semelhante. Nós sabemos que o Robert White estava em Los Angeles na época do assassinato da Georgette, mas não me parece que ele estava envolvido no crime, afinal, essa pista também não deu em nada. Em 23 de setembro de 45, o detetive amador Henry Lynch, que na verdade não era detetive e sim um encanador, foi interrogado pelas autoridades após ser encontrado no porão do El Palácio, o condomínio da Georgette. O Henry Lynch disse que ele estava lá para procurar pistas do caso da Georgette e ainda disse também que ele poderia fazer um trabalho melhor do que a polícia na investigação desse assassinato. E o que é mais curioso em relação ao Henry Lynch é que antes dele rondar o porão do El Palácio, ele tinha visitado a casa de um homem chamado Albert Silk para fazer um reparo no encanamento. E pouco depois dessa visita do Henry Lynch, a filha de 12 anos do Albert Silk, chamada Marilyn, encontrou um bilhete alegando que o assassino da Georgette retornaria ao Hollywood Canteen perto do aniversário do assassinato. Tipo, depois que o cara visitou, a casa deles para fazer esse reparo, algumas horas, talvez até no dia seguinte, isso não ficou claro, a menina saiu de casa, estava andando para ir para a escola e, num muro perto, da casa dela, em cima do muro, ela encontrou um envelope onde estava esse bilhete falando sobre o assassinato da Georgette. O bilhete, que ainda estava cheio de pingos de iodo para parecer que era sangue seco, dizia o seguinte: "Para a polícia de Los Angeles. Há quase 1 ano, Georgette Bauerdorf, de 20 anos, anfitriã do Hollywood Canteen, foi assassinada em seu apartamento em West Hollywood.
entre agora e o dia 11 de outubro, um ano após sua morte, aquele que a assassinou aparecerá no Hollywood Canteen. O assassino estará uniformizado. Desde que cometeu o assassinato, ele está em ação em Okinawa. O assassinato de Georgette Bauerdorf foi uma retribuição divina. Que a polícia prenda o assassino se puder. Não se sabe quem escreveu esse bilhete, e é claro que a polícia passou os próximos dias vigiando atentamente o Hollywood Canteen, mas nada mais aconteceu. E é muito possível que ele tenha sido escrito pelo Henry Lynch, que estava claramente meio obcecado por esse caso a ponto de invadir o porão do El Palácio. Mas, de fato, no final de outubro de 45, um ataque semelhante ao da Georgette aconteceu. Então, se era só uma piada de mau gosto, ou se a pessoa que escreveu realmente sabia a identidade do assassino e sabia que ele atacaria novamente, é um mistério. No final de outubro de 45, pouco depois do aniversário de um ano do assassinato da Georgette, um ataque semelhante foi relatado na Harper Avenue, em West Hollywood, a cerca de 6 quarteirões do condomínio El Palácio. Um homem vestindo um uniforme de soldado entrou na casa de uma mulher chamada Doris Hillman por uma janela destrancada no andar térreo e a abordou em seu banheiro enquanto ela se preparava para se recolher à noite. O homem primeiro apagou a luz e depois atacou a Doris, causando lacerações em seu rosto e suas mãos. Os vizinhos ouviram a mulher gritar e chamaram a polícia. O homem escapou pela mesma janela por onde entrou e fugiu. A Doris sobreviveu para contar a história e descreveu o agressor como um jovem de cabelos louros e cacheados, olhos azuis e uma constituição média e atarracada. Assim como o assassino da Georgette, o atacante da Doris nunca foi identificado. Mas tem muitas semelhanças, sim, com o caso da Georgette. Para começar, o horário que aconteceu, né? Foi por volta das 11 da noite, quando a mulher estava se arrumando para ir dormir. Coisa que a gente sabe que a Georgette também fez antes de ser morta. Outra coincidência é que o homem apagou a luz. E a lâmpada da varandinha da Georgette tinha sido desatarrachada. O atacante da Doris também estava usando um uniforme militar, coisa que a gente pode suspeitar que o assassino da Georgette devia estar usando também. E a Doris, nesse tempinho que ela foi atacada, que não demorou muito para os vizinhos chamarem a polícia, para a polícia chegar, ficou com lacerações no rosto e nas mãos. Também há uma semelhança com o que foi revelado na autópsia da Georgette. Mas a gente não sabe quem era esse atacante. Kenneth Raymond, um desertor do exército de 23 anos, foi acusado de sequestrar e matar uma menina de 6 anos no início dos anos 40. Quando ele finalmente foi preso, em 46, o Kenneth foi interrogado sobre o assassinato da Georgette, apesar de nenhuma evidência o ligar a esse crime. O Kenneth foi descrito como um jovem desordeiro, de 1,80 m de altura, e um dançarino de boate, ou seja, ele gostava muito de dançar no Hollywood Canteen, entre outros lugares. O FBI rotulou Kenneth Raymond, também conhecido como Raymond Pulaski, como uma onda de crimes de um homem só. Ele aparentemente tinha um histórico de roubo e agressão, mas não havia evidências suficientes para acusá-lo do assassinato da Georgette. Ao longo dos anos, alguns investigadores, autores e o público em geral tentou ligar o assassinato da Georgette ao assassinato da Elizabeth Short, a Dália Negra, que também foi morta em Los Angeles 2 anos e meio depois, em janeiro de 47. As duas mulheres eram jovens, bonitas e tinham cabelos escuros. O carro da Georgette foi encontrado perto de onde o corpo da Elizabeth foi encontrado alguns anos depois. E as semelhanças entre as duas mulheres e os dois casos terminam aqui. A maioria dessas alegações dos dois casos serem conectados
vem de um livro chamado Severed, The True Story of the Black Dahlia Murder. Desmembrada, a verdadeira história do assassinato da Dália Negra, escrito por John Gilmore. Mas esse livro comete uns erros muito básicos, sabe? Coisas que qualquer pesquisador conseguiria conferir e corrigir se desejasse. No livro, o John Gilmore até alega que a Elizabeth Short trabalhou no Hollywood Canteen, e isso seria impossível, porque o Canteen fechou em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. E a Elizabeth Short só chegou na cidade de Los Angeles em 46. Então, como que o cara tá falando que ela também trabalhava lá? Além disso, os assassinatos das duas mulheres foram completamente diferentes em todos os aspectos. A Dália Negra foi desmembrada, ela teve, acho que o sangue dela drenado, e foi encontrada num terreno baldio, nua. A Georgette foi atacada, foi estuprada e assassinada na própria casa e o corpo dela estava lá na própria banheira. Então, assim, eu não acho que tem semelhança nenhuma entre esses dois casos. O John Gilmore ainda afirma no livro que ele conseguiu identificar o soldado alto com quem a Georgette teve um encontro e que a amiga dela, June, não lembrava o nome. Ele diz que esse soldado se chamava Jack Anderson Wilson e que ele era alcoólatra e tinha uma longa ficha criminal, incluindo crimes sexuais. Na década de 60, o Jack ganhou destaque após contar para um informante sobre como um amigo dele havia matado a Dália Negra. Ele contou a mesma história para o Departamento de Polícia de Los Angeles. E depois ele contou um relato completamente diferente numa entrevista para o jornal Los Angeles Examiner, sendo que o Jack recebeu uma graninha bem boa para contar essa história no jornal. Como um criminoso sexual que era bem alto, que já tinha sido militar e que estava em Los Angeles nos anos 40, é possível sim que o Jack tivesse envolvido no assassinato da Georgette enquanto ele contava histórias exageradas sobre o caso da Elizabeth Short. Ele ainda não era alcoólatra na década de 40, e o autor do livro, o John Gilmore, especula que a culpa foi o que levou o Jack a começar a beber. Mas é claro que isso tudo é pura especulação, e não existem evidências concretas de que ele estava envolvido na morte de alguém. O Jack Wilson morreu em 82, quando ele ateou fogo acidentalmente em sua própria cama com um cigarro. O Jack nunca foi considerado suspeito do assassinato da Georgette nem do assassinato da Elizabeth Short, ao contrário do que o John Gilmore quer que a gente acredite. E eu particularmente acho que esses dois casos não têm absolutamente nada a ver um com o outro. O último suspeito do caso da Georgette foi interrogado em 1950 em Sausalito. Acreditava-se que o cabo Chester Vulcas havia estrangulado uma recém-casada de 18 anos em uma calçada pública. Claro que os detetives do caso da Georgette foram até lá após a prisão para interrogar o Chester e tentar descobrir se ele estava ligado ao caso da Georgette. O Chester tinha só 23 anos quando ele foi preso em 1950, então ele teria cerca de 16 anos na época da morte da Georgette. No fim das contas, ele não foi acusado pelo assassinato dela e ainda foi absolvido da acusação de assassinato da jovem de 18 anos. Após o inquérito do legista, o corpo da Georgette foi liberado e enviado por ferrovia para Nova York. O pai dela, George, a enterrou no Woodlawn Cemetery, no Bronx, no jazigo da família. A Segunda Guerra Mundial terminou em menos de um ano após o assassinato da Georgette e o Hollywood Canteen fechou no Dia de Ação de Graças de 1945. Os soldados retornaram aos Estados Unidos, famílias jovens se mudaram para os subúrbios e a vida continuou. A história inacabada da Georgette Bauerdorf se tornou parte de um mundo que foi deixado para trás, o mundo das anfitriãs juniores
e dos soldados jovens que vinham dançar com elas no Hollywood Canteen. A June Ziegler, a melhor amiga e confidente da Georgette, que também era anfitriã no Canteen, fugiu de Los Angeles logo após o assassinato da amiga. Ela foi cercada por repórteres que queriam saber sobre o caso e ficou bastante perturbada. A June então sacou suas economias, comprou um casaco de pele para se proteger do frio do leste e viajou de trem para Hartford, em Connecticut. Lá, ela se casou com um jovem e belo fuzileiro naval e construiu uma vida para si mesma como uma noiva pós-guerra e uma mãe. A irmã mais velha da Georgette, a Connie, morreu em março de 2014 na cidade de Nova York. O marido da Constance, que tinha sido piloto na guerra, se tornou um agente especial do FBI depois de voltar da Alemanha. Hoje em dia, restam apenas os filhos da Connie, que se chamam Carol e Georgette, em homenagem à irmã dela assassinada. Eu só queria lembrar do cara que acordou com barulho, falando, nossa, você vai me matar. Aí o cara, não é nada não, eu voltou a dormir. Assim... Não façam isso, sei lá. Não façam isso. Mas é aquilo. Pessoas que moram em apartamentos, em cidades grandes, movimentadas, acabam meio que abstraindo o barulho dos outros apartamentos, o barulho de carro, o barulho do que está acontecendo na rua. Tipo, você se acostuma com o barulho e ele já vira um som ambiente pra você. Desensibiliza, talvez, sei lá. Tudo bem que nesse caso a pessoa tava gritando 2h30 da manhã, para, você vai me matar. Várias vezes a gente escuta barulhos estranhos ou até um grito vindo da rua, vindo de outro apartamento e a gente não faz nada. Eu quase sempre vou olhar, de verdade. Eu comprei um binóculo, amor. Sim. Eu quase sempre vou ver qual é. E assim, a gente sabe que crianças fazem muito barulho, crianças gritam às vezes por qualquer coisa. Também podia ser um caso de violência doméstica, que o cara resolveu, não vou me meter. Que naquela época era normal. Naquela época era normal. O cara tá completamente errado. Se ele pensou que era um caso de violência doméstica, ele tinha que ter ligado pra polícia. Agora, se ele só pensar, ok, são mais barulhos estranhos acontecendo em Los Angeles à noite. E Los Angeles nos anos 40 era uma cidade bizarra, vamos combinar. Então o cara pode ter pensado, é só o marido batendo na esposa, volta a dormir. Sim, é uma coisa horrível, mas que era muito comum em Los Angeles nos anos 40. Se o cara tivesse chamado a polícia, eu acho que a história podia ter um final bem diferente. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Elide Paulini. Muito obrigada, Elide, pelo seu apoio, por você escutar o Detetive do Sofá e por você ter resolvido se tornar uma contribuidora, né? Para que esse podcast continue existindo, continue trazendo um episódio por semana para vocês. Elide ajuda demais. Sim. Se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, é só acessar o Orelo ou o Apoia-se e faça como a Elide. Certo, Alexandre? Por favor. Você também pode comprar os produtos do Detetive do Sofá no detetivedosofá.com/loja. Vai lá conferir nossas camisetas e canecas que estão super fofinhas. Quem você acha que assassinou a Georgette Bauerdorf? Será que foi algum militar que já tinha ficado na casa dela e possuía uma cópia da chave? Ou será que era alguém que ela conhecia melhor e para quem ela abriu a porta naquela noite? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me dizer qual a sua teoria preferida e se você gostou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa garota ia morrer eventualmente. Pois é. Assim, não querendo culpar a vítima pelos hábitos dela, mas ela deu os moles. Culpa da propaganda patriota de guerra dos Sim, Estados muito Unidos. esquisito ela
sei lá, querer muito agradar esses caras por como se fossem heróis e tudo mais. Defender a pátria e ela... Sei lá, deixa eu falar. Tchau, tchau. E ela era muito novinha, ela tinha só 20 anos. Comprava fácil a ideia, a propaganda, né? Pois é. Tchau, tchau. Tchau, tchau.